Eu conheço muita gente que tem problemas com diabetes. Então, diabetes é o assunto do Papo Dinâmico que já está no ar. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite, e também no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da PUC TV Goiás e nas redes sociais, sempre no perfil do programa Papo Dinâmico, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Hoje nós vamos falar aqui de diabetes com os doutores, Dr. Jofre Rezende Neto, que é gastroenterologista. Muito obrigado pela presença, doutor. Boa noite. Boa noite, professor Daniel. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui ao lado do Dr. Joed, ao lado do senhor, dois aí com uma bagagem de experiência inquestionável. Obrigado pelo convite. Dr. Joed Tuma também aqui, ele que é endocrinologista. Obrigado pela presença. Boa noite. Eu que agradeço a PUC TV pela oportunidade. E, mais uma vez, para debatermos um assunto tão importante, juntamente com um profissional extremamente competente, que é o Dr. Jofre, e teremos a oportunidade aqui de tirar dúvidas da população em relação a uma doença, vamos dizer assim, pandêmica, como é o diabetes, né? Tem muita gente, que sofre diabetes hoje Iremos no Brasil, falar sobre isso no decorrer do programa. Então realmente, é uma doença que afeta realmente muita gente. Muitas pessoas mundo afora, e o Brasil está ocupando aí mais ou menos o 6º lugar. Nossa Senhora! E o que é exatamente o diabetes, né, que se fala, não é a diabetes? A gente fala mas é masculino o nome. Tanto diabetes. Faz a diabetes ou a diabetes, mas o profissional usa mais o diabetes. O diabetes, ou no singular e diabetes no plural. Uhum. Por quê? Tem alguma coisa? Tem essa questão de terminologia, né? Se você vê nos tratados e nos trabalhos publicados, você vai ver referindo como diabetes mellitus, né? Porque tem vários tipos de diabetes. Se você quiser falar sem o S, você teria que falar diabetes mellitus. E você vê que essa é uma terminologia menos utilizada em revistas especializadas ou não, em trabalhos. Então, a terminologia mais utilizada é diabetes mellitus, né? Que tem que ser diferenciado de outros diabetes, como, por exemplo, diabetes insípidos, que não tem nada a ver com açúcar, né? Agora, o gastroenterologista, ele, geralmente, quando ele descobre o diabetes, ele não trata o diabetes, ele encaminha para o endócrino. Bom, na verdade, muitas das vezes, o diabetes está associado, principalmente o diabetes tipo 2, associado ao que chamamos de síndrome metabólica. Ele veio decorrente de um excesso de peso, de um acúmulo de gordura corporal, então ele se desenvolveu pelo ganho de peso. O nosso trabalho é com obesidade, com tratamento endoscópico da obesidade. Então, por vezes, somos procurados por pacientes obesos e que têm como uma comorbidade o diabetes, em que, sendo do tipo 2, grande parte das vezes é revertido com a normalização do peso corporal. Então tem solução para o diabetes? A pessoa que está com diabetes tipo 2, causado por excesso de peso, perdeu peso, há a possibilidade da diabetes algo que se curada. chama de remissão. Remissão é diferente de cura. Você tem remissões prolongadas, né, do diabetes. O conceito é bem arraigado na comunidade científica, realmente, é que diabetes é uma doença que ainda não tem cura, tem controle. Mas os tratamentos, os procedimentos que a gente chama de invasivos, e no caso do Dr. Jofre é minimamente invasivo, que é menos traumático, que é via endoscópica, né? É o tratamento da obesidade por via endoscópica, realmente dá um controle prolongado e a remissão prolongada do diabetes, né? E realmente fica assim, a palavra cura fica um pouco exagerada, e falar assim, não, mas também não funciona. Totalmente contra isso, porque realmente funciona e leva a remissões prolongadas e melhora absurdamente a qualidade de vida dos pacientes. Eu acho que aí a gente faz um paralelo, inclusive, com a obesidade, que é uma doença sem cura, mas desde que tenha o tratamento adequado e o paciente tem uma mudança de estilo de vida, é possível o controle, né, doutor? Perfeitamente. A obesidade não tem cura, doutor? A obesidade é uma doença... Mesmo malhando, tomando remédio para emagrecer, não acaba com... Porque a obesidade é uma tendência.
Na verdade, a obesidade é uma doença crônica multifatorial, que tem várias causas, sem cura conhecida. Do tratamento mais agressivo que existe, que é a cirurgia bariátrica, indicado para casos avançados, hoje nós temos um reganho de peso de 40%. Então, a obesidade ela não tem cura porque ela é uma doença também, sobretudo, comportamental. E enquanto o paciente não consegue aderir a um novo estilo de vida, a doença vai se manifestar, não é isso? Com certeza. A obesidade, ela, como ele disse, é multifatorial. Isso do ponto de vista científico a gente sabe que é uma doença poligênica, que é uma doença que sofre influência do meio, né, que a pessoa vive. Tem a questão genética, múltiplas origens, né? Mas também tem a interação com o meio. Se o indivíduo vive em um meio que tem muito sedentarismo, ele se torna sedentário, ele se alimenta mal, não é? Ele vai tudo favorecer para o ganho de peso. E a gente costuma dizer, às vezes, que a obesidade, os indivíduos que engordam com facilidade, às vezes ele tem o gene correto, mas na época errada. Porque lá no tempo das cavernas, os genes da raça humana foram modulados para armazenar energia. As intempéries, aquela coisa toda. Tinha que sair para caçar aqueles mamutes, né, para poder arranjar energia, e invernos prolongados e rigorosos. Então, o gene da raça humana foi programado para armazenar energia. Naquela época não tinha alimento suficiente. Hoje, com a abundância de alimentos, principalmente nas praças de alimentação, né, dos shoppings, é um bom exemplo, né? A gente diz que é o gene certo na época errada, né? Então, porque fica mais fácil sempre engordar do que emagrecer. Mas emagrecer não é impossível. Existem tratamentos eficazes, tanto clínico quanto cirúrgico, para combater esse mal tão grande que é a obesidade, né? E como tratar diabetes? Bom, diabetes, a fundamentação do tratamento do diabetes é basicamente 3 pilares, né? É o pilar da educação alimentar, da disciplina esportiva, mais medicamento. A partir do momento que você tem um diagnóstico de diabetes, você tem que realmente, não pode abandonar nenhum desses pilares do tratamento. Porque muitas pessoas apostam todas as suas fichas nos tratamentos modernos. Agora tem medicamentos modernos para o diabetes, alguns medicamentos injetáveis, alguns outros medicamentos novos. Eu estou tomando o melhor remédio para o diabetes. Mas esquece de calçar o tênis de manhã, de fazer a sua caminhadinha, e de fazer aquele básico, pelo menos, de fazer a sua academia, e na hora de alimentar também não tem nem um pouquinho de educação. Já não funciona. Para funcionar um tratamento adequado de diabetes, tem que realmente aliar, né, Jô, você concorda comigo? Tudo, a medicação, a disciplina esportiva, a educação alimentar, tudo isso. Eu concordo plenamente e ainda vou complementar o que o senhor falou a respeito da época das cavernas. Hoje o nosso ambiente é um ambiente obesogênico. Atividades que antes demandavam calorias, de se caminhar, subir escadas, o simples fato de caminhar para atender um telefone, mudar o canal da televisão. Hoje, com o celular na palma da mão, a gente faz coisas que demandariam energia. Pega fila de banco, uma energia imensa antigamente. Sim. Então, nosso gasto calórico está cada vez menor, associado a uma oferta de alimentos na palma da mão. Sentado no sofá com o aplicativo do celular, eu posso escolher o prato principal de um lugar, a entrada do outro e a sobremesa do outro. Pior que é isso mesmo, né? Verdade. Agora, pessoas magras também podem pegar diabetes? Sim, com certeza. O diabetes mellitus ele é classificado em 2 grandes grupos. O diabetes do tipo 1, que é insulino dependente, não é? E o diabetes tipo 2, que muitas vezes pode se tornar insulino requerente, mas o diabetes tipo 2 é devido à resistência insulínica. O indivíduo tem o hormônio insulina, mas o organismo não é capaz de aproveitar essa insulina que ele tem. A gente costuma falar que é uma insulina de valor biológico baixo, principalmente a insulina do obeso. Então você precisa de muitas moléculas de insulina para metabolizar um pouquinho de glicose. Ao passo que o indivíduo que tem um peso normal não tem diabetes, você precisa de menos moléculas de insulina para metabolizar tantas moléculas de glicose, não é? Então, e existe também o diabetes na pessoa magra, o diabetes tipo 2. Por isso que é interessante o diabetes, ele é classificado como uma doença de grande heterogeneidade. É uma doença muito heterogênea. Ocorre em gordos, ocorre em magros, não é? É cosmopolita. Então, realmente é uma patologia que tem que ser encarada, porque eu considero um ladrão traiçoeiro da saúde, que na maior parte das vezes não causa dor,
O indivíduo que tem, por exemplo, está infartando, sente uma dor, o indivíduo tem angina do peito, sente uma dor, tem um problema pulmonar, pontadas. Diabetes, de um modo geral, não sei nos casos avançados, não causa dor. E no começo ele é sem sintomas. Quando já apresenta sintomas, as taxas de açúcar no sangue, as taxas glicêmicas, geralmente já estão mais elevadas. Pois é, tem gente que tem que baixar a taxa de açúcar, tomar medicamento para baixar, e tem outros que tem que injetar açúcar. Como é que é isso? Não, eu acredito que crises de hipoglicemia é um desbalanço pontual. Alguma descompensação de ou diabetes que ele não comeu, tomou um remédio. Hipoglicemia é quando a taxa de açúcar está baixa. Está baixa, abaixo de 60. Mas isso é uma emergência médica. Então, na maioria das vezes, isso está relacionado a alguma doença de base ou alguma ação medicamentosa. Ok. Bom, vamos fazer um pequeno intervalo e vamos ver no próximo bloco como o diabetes atua no nosso organismo, causando que tipos de danos, né, ele pode causar ao nosso organismo, além dela em si já ser um problema. Daqui a pouquinho. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite, e lá no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da PUC TV Goiás e nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, sempre no perfil do programa Papo Dinâmico. Hoje estamos falando do diabetes, com o Dr. Jofre Rezende Neto, gastroenterologista, e também com o Dr. Joed Tuma, que é endocrinologista. Então, o diabetes como é que a gente caracterizaria o diabetes? É a ausência, a incapacidade do organismo processar o açúcar. Sim, diabetes ele pode ser, como eu disse, ele tem várias classificações, mas o diabetes ocorre basicamente pela incapacidade do organismo em produzir insulina em quantidades suficientes para atender as demandas metabólicas do organismo, ou seja, queimar a glicose, ou o indivíduo tem insulina suficiente, às vezes a insulina não tem uma ação adequada no organismo daquela pessoa, principalmente nas pessoas que estão obesas. Então, o indivíduo obeso, o Dr. Jofre até citou síndrome metabólica aí ainda há pouco, né? Aquele que tem obesidade visceral, às vezes até na linguagem bem popular, aquela pessoa que tem aquela barriguinha de lobó, às vezes nem é muito obeso, mas aquela barriga dura, aquele abdômen grande aqui. Você vai medir a cintura dele, ele tem mais que 100 de cintura. Parece uma sucuri que engoliu um bezerro. Exatamente, bem lembrado. Então, esses indivíduos têm uma grande resistência insulínica. E a resistência insulínica é isso, o indivíduo não aproveita a insulina que ele tem, certo? Então você não tem o metabolismo adequado da glicose e ele acaba desenvolvendo diabetes. Pois é, esse defeito, digamos assim, do organismo causa outros danos também no organismo, pode causar outros danos. Outras doenças, sei lá, doença hepática, doença renal. Inclusive doença hepática gordurosa, quer falar? Fala aí, gastro. Então, quando se tem esse acúmulo de gordura corporal, principalmente a gordura visceral, ocorre um estado de inflamação sistêmica e toda uma descompensação da parte hormonal. E entre essas descompensações, como tem a testosterona acaba sendo aromatizada, a gordura transforma ela em outra coisa. Uma série de desbalanços hormonais no paciente com a síndrome metabólica. Entre esses desbalanços, o receptor de insulina dele não consegue, a insulina junto com o receptor não consegue trabalhar de maneira efetiva para jogar a glicose para dentro da célula. Mas em outros campos, esse acúmulo de gordura, ele também se manifesta. No fígado, eu falo para os pacientes o seguinte, que se a gordura acumulasse só na pochete do lado de fora, não tinha problema. Só que ela permeia outros órgãos. No fígado, nós temos a esteatose hepática ou chamada gordura no fígado, que hoje é a principal causa de cirrose no mundo. Hoje a gente tem mais cirrose por gordura do que por álcool. E ainda assim, eu posso falar em N doenças que são aumentadas com a obesidade, com a síndrome metabólica. Doenças cardíacas, eventos cardiovasculares, essa gordura ela permeia vasos do cérebro, coração. Então, o paciente com obesidade, ele tem uma sobrevida menor e uma chance de desenvolver muito mais doenças, entre elas o diabetes. Ok. E qual a doença mais grave pode acontecer da diabetes? O que mata o paciente diabético, vamos ser bem claro,
são as doenças cardiovasculares. Então, o diabético ele tem de 2 a 4 vezes mais chance de desenvolver infarto agudo do miocárdio ou acidente vascular cerebral. Então, esse é o grande fardo para o diabetes. Né? Teve um estudo, chamou EuroHeart Study. Esse estudo mostrou que os pacientes internados em unidades coronarianas ou terapia intensiva com doença cardíaca, que foi submetida à revascularização miocárdica e outros procedimentos, infartaram, 2/3 ou eram pré-diabéticos ou diabéticos desses pacientes. Então, realmente é um fardo muito grande. Mas o diabetes afeta pesadamente os rins, a visão, no homem pode levar a disfunção erétil e pode levar também a quadro de amputações. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, a cada 24 horas tem 200 novas amputações por causa de diabetes. Credo, e por que até hoje não se encontrou um procedimento de cura dessa doença? Eu acredito justamente porque ela está muito associada à mudança do estilo de vida. Por mais eficaz que seja a droga ou a cirurgia, enquanto o paciente não fizer a parte dele, não vai se conseguir nem o controle, quem dirá a cura. Entendi. Mas assim, a gente vê muitas doenças aí que o pessoal investiu pesado em pesquisa até encontrar uma forma de curar, ou está investindo muito, mas diabetes não vê assim pesquisas com o objetivo de encontrar uma cura definitiva para ela. Olha, a diabetes ou diabetes está classificado no capítulo das doenças crônico-degenerativas. Essas doenças crônico-degenerativas geralmente não têm cura. O senhor nunca vai me falar que houve uma cura de um paciente com artrite reumatoide. Há os modificadores da evolução da doença, do histórico da doença, modificadores. Há tratamentos anti-inflamatórios e outros para artrite. O senhor não acha cura para a hipertensão arterial, que está no capítulo das crônico-degenerativas. O indivíduo para de tomar o remédio para hipertensão, a pressão dele sobe de novo. Então, esses capítulos realmente é uma cruz que a medicina carrega. Não é fácil, né? Claro, tem outras patologias que algumas terapias genômicas já estão funcionando mais ou menos. E no diabetes, os maiores avanços é no transplante de célula-tronco e no transplante de ilhotas pancreáticas, né? O pessoal lá de Edmonton, no Canadá, lá em Alberta, no Canadá, lá tem avanços em transplantes de ilhotas, mas tem toda aquela coisa de tomar medicamentos anti-rejeição, uma série de coisas. Isso ainda está um pouco no início. Não toma para diabetes, mas tem que tomar para outra coisa. Exatamente. Tá, o senhor falou que a diabetes, salvo engano, falou diabetes tipo mellitus ou melito. Isso. Ela é a 1 a 2. Exatamente. Além da mellitus, tem outro tipo de diabetes. Tem outro tipo. E tem outros tipos de diabetes que envolve o açúcar também, que é um capítulo que eu acho importantíssimo, que é o diabetes gestacional. São as mulheres que, quando estão grávidas, a gente faz um rastreamento delas entre a 24ª e a 28ª semana de gestação nessas mulheres. Faz um teste oral de tolerância à glicose. E a gente tem os cutoffs, né, os valores normais para essa fase da vida. Se der acima de determinados patamares, você tem um diagnóstico de diabetes que apareceu ali na gestação. E geralmente, depois da gestação, esse diabetes pode desaparecer. Então, é um capítulo importante. A gente sabe hoje que mais ou menos, se eu não me engano, de 8% a 16% das crianças que nascem hoje, a mãe teve, em algum momento da gestação, um momento de glicemia bem alterada. Entendi. Agora, injeções para diabetes pode emagrecer também? Pode servir para emagrecer ou não tem nada a ver? Bom, posso... Claro. Bom, recentemente, existe uma arma poderosa, tanto para o controle do diabetes quanto da obesidade, que é uma classe de drogas chamada os análogos do GLP-1. O que é isso? Ele atua como um hormônio que gera saciedade, diminuindo o tempo de esvaziamento gástrico. Inicialmente, as pesquisas com essas drogas, elas começaram para o tratamento da diabetes. Como se viram que os pacientes, eles melhoravam diabetes, mas também perdiam peso, começaram a se fazer estudo dessas drogas para aplicação em obesidade. E hoje, tanto a semaglutida quanto a liraglutida, que são
o Ozempic e o Saxenda, ou tem outros nomes comerciais, já tem estudos embasados mostrando excelentes resultados no controle da obesidade. Então, em medicina é assim, às vezes uma droga ela começa a ser estudada para tratar uma doença e no meio do tratamento a gente enxerga benefícios em outras doenças. Aí ela passa a ser aplicada em outras doenças. É o que aconteceu com o Viagra, né? O Viagra, no início, foi a pesquisa da Pfizer, foi para hipertensão, porque dava vasodilatação. Mas aí o grupo ativo do estudo, o grupo placebo começou a ficar revoltado, porque o grupo que estava tomando o princípio ativo reportou toda uma certa melhoria, inclusive em casa. Olha que coisa boa. Então, a gente já volta daqui a pouco, vamos ver então a relação da diabetes com a Covid, né? Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Olha, lá no YouTube tem todos os nossos programas que já gravamos ao longo de aproximadamente 4 anos. Todos os nossos programas estão lá, sempre com um tema de utilidade, de muito interesse para você e sua família. Você pode ir lá assistir a todos os programas, pode compartilhar com seus amigos e baixar, se você quiser baixar, utilizar em alguma atividade acadêmica, fica à vontade, nós estamos autorizando você fazer isso. Está lá no YouTube, ok? E também nas redes sociais, tem lá o nosso perfil, no Facebook, no Instagram, no Twitter, onde você pode mandar sugestões de tema para a gente debater aqui. Sempre a gente procura fazer da forma mais descontraída possível, mas sempre um assunto de muita importância para você e sua família, tá bom? Hoje, por exemplo, estamos falando de diabetes. Estamos aqui com o Dr. Jofre Rezende Neto, gastroenterologista, e também com o Dr. Joed Tuma, que é endocrinologista. Estamos falando de diabetes. Isso é pós-Covid. Estamos na pandemia ainda e a pessoa sofreu Covid. Se ela tem propensão a ter diabetes, e se já tem diabetes, pode ter um comprometimento? Sim. Excelente pergunta, excelente questionamento. Nós sabemos, inclusive, por dados bioestatísticos, né, que os pacientes que mais assim, sucumbiram à Covid, principalmente dados vindos dos Estados Unidos e Europa, aqui no Brasil também nós temos esses dados, foram os pacientes obesos e os diabéticos. Era a maior taxa de internações, de hospitalizações, maior taxa de entrada em UTI e maior taxa de mortalidade, comparado com as pessoas não diabéticas, não obesas, né? Então, a pessoa teve Covid, aí passou, ganhou, venceu a Covid, teve uma Covid mais severa, ela fica no risco, sim, de desenvolver um diabetes, porque vários estudos mostram que o coronavírus passeia no corpo todo, né? Dentre os órgãos que mesmo depois que passou, que a pessoa foi curada, ele continua causando. Ele passeia durante a doença, ele passeia e deixa as marquinhas dele, o rastro dele em vários órgãos. E aí ocorrem reações imunológicas nesses órgãos, dentre eles o pâncreas, uma reação que a gente chama de insulite, que é a inflamação das ilhotas de Langerhans, que é onde se produz insulina. Então esse indivíduo às vezes não tinha diabetes, pode começar com pré-diabetes, e às vezes pode começar com diabetes plenamente manifesto, o paciente que teve Covid. Não significa também que nós vamos ter uma pandemia de diabetes igual a pandemia virológica, sim, mas assim, tem essa propensão. E os pacientes que já são diabéticos, às vezes não usavam insulina antes de ter Covid, no pós-Covid, isso eu tenho visto na prática no consultório. Eu estou tendo que insulinizar muitos, que passaram a ter um pior controle, mesmo mantendo o mesmo padrão alimentar e de exercício. Entendi. Talvez por essas questões imunológicas e inflamatórias que ocorrem na Covid. Aliás, aquela tempestade de citocinas da Covid, ela é um arraso para o corpo todo. E o pâncreas não fica de fora. Sim. Por isso que também você pode ter realmente um aumento aí do diabetes. Sem falar na perda de massa muscular que esses indivíduos ocorrem, se você quiser complementar da perda Sim. de massa muscular dos pessoal que teve Covid, né? Eu acho que é uma boa complementação. A Covid faz as pessoas perderem também massa muscular? Bom, vamos retroceder um pouquinho nos comentários aqui do Dr. Joed. Sim. Bom,
primeira coisa, quando a gente estuda os fatores de risco implicados em mortalidade e em formas graves de Covid, antes da vacinação, a gente tem pacientes em idade avançada, que geralmente eles têm vários fatores de risco, mas nós temos pacientes jovens. E em pacientes jovens, os principais, como o doutor falou, os principais fatores de risco foram obesidade e diabetes. Então nós estávamos vendo pacientes jovens morrerem de Covid. Não era o comum, mas esses pacientes tinham em comum a obesidade ou diabetes. Bom, e como o doutor falou, quando os que conseguiram passar pelo tratamento e sobreviver, geralmente passaram por uma internação prolongada, em ventilação mecânica, com a perda tanto de massa muscular quanto de reflexos neurológicos, enfim. O paciente pós-internação, ele precisa passar por todo um processo de reabilitação demorado. Então, assim, o fato dele ter sobrevivido ao Covid não significa que ele vai sair da cama 100%. E aí eu quero até fazer uma complementação que o doutor falou, com relação a essa tempestade de citocinas, que na verdade é um boom inflamatório que acontece quando o SARS-CoV, que é o vírus, entra no corpo. Isso ficou bem conhecido no sistema respiratório porque era o que matava a curto prazo. Então aquela inflamação pulmonar gerava aquela imagem vidro fosco, o pulmão perdia sua capacidade respiratória. Só que essa tempestade inflamatória gerou inflamações em todas as partes do corpo. E cada especialidade agora está relatando as suas alterações que ocorreram no pós-pandemia. O doutor falou do diabetes, eu vou falar na gastroenterologia. Não é comum paciente que nos procurou com queixa de dor abdominal e diarreia, a princípio sem manifestação respiratória, cujo diagnóstico era Covid. Depois disso, ele muda radicalmente a questão da digestão, se torna indigesto, o tempo de evacuação, o hábito intestinal muda, e alguns começam a desenvolver disfagia. O que é isso? Dificuldade para engolir. E aí, quando a gente faz um exame específico, a gente vê que o esôfago dele perdeu a capacidade de contrair pela Covid. Olha, interessante. E a vacina? Quem passou pelo processo vacinal antes de pegar a Covid, depois pegou a Covid, mas já estava vacinado, suficientemente, digamos, imunizado. A vacina, como é que ela atuou na defesa do organismo? Como é que ela atua? Isso varia de pessoa para pessoa? Claro que cada pessoa é única e nenhuma substitua a outra, já dizia Saint-Exupéry, né? Então, mas certamente a vacina causou algum tipo de proteção. Essa proteção, ela é só na parte respiratória ou ela é geral no corpo? Como é que é isso? Como é que a vacina atuou na defesa do organismo do indivíduo que passou a ter diabetes? Não, que passou a ter diabetes, que teve Covid. Não, na verdade, assim, as vacinas existem vários tipos e mesmo para Covid ainda tem alguns tipos. Um é vírus vivo atenuado, a outra... Mas, enfim, em suma, o que a vacina quer? Ela quer desenvolver uma reação parecida com a doença em pequena escala para que o corpo seja capaz de desenvolver todos os anticorpos e células de defesa para que quando o vírus venha, o corpo já conheça aquele vírus. Então, estatisticamente, se hoje nós temos eventos sendo liberados, se hoje nós temos leitos de UTI, se hoje no mundo afora, em Londres, já não tem restrição nenhuma. Se hoje nós conseguimos chegar a esse ponto, é exclusivamente devido às vacinas. E quem que continua morrendo de Covid? Quem não foi vacinado. Então, assim, eu acho que aproveitar esse momento aí, um programa de utilidade pública para enfatizar a importância da vacinação, né, doutor? Perfeito. Ok, Perfeito. E se a pessoa, então, teve a Covid, tem as sequelas agora da Covid, o que ele tem que fazer para combater essas sequelas? É claro que isso vocês vão falar, depende de cada caso e tal, mas de um modo geral, se é possível falar. Olha, o paciente do pós-Covid, ele tem que ser visto de um modo geral por uma equipe, aquele que teve Covid grave, de uma equipe multidisciplinar, tem que ser acompanhado por um pneumologista, por um fisioterapeuta respiratório, por um fisioterapeuta geral, por um gastro. Se ele desenvolveu alguma questão relacionada a metabolismo, tem que passar com endócrino, né? Eu tenho pego vários casos de tireoidite pós-Covid.
Está começando a aparecer em consultório tireoidite pós-Covid. Então, a equipe deve ser multidisciplinar, sabe? Agora, vamos falar uma coisa, a nossa realidade é outra, né? A maior parte das pessoas no Brasil não tem condições de bancar uma equipe multidisciplinar. Então, aí teria que se fomentar mais o nosso sistema público para abrir os olhos para a sequela pós-Covid. Tá, mas como o nosso assunto aqui é diabetes, vamos voltar a diabetes. Perfeito. O cidadão estava totalmente vacinado, vacinou lá as 2, 3 vacinas, estava imunizado. Tinha diabetes. E aí, de repente, ele pegou a Covid. Passou, sobreviveu da Covid. Aí tem a situação dos que ficaram hospitalizados, tem outros que ficaram muito ruins, mas não precisaram ser hospitalizados, e aqueles que tiveram poucos sintomas. Não sei se o pessoal que tem diabetes todos tiveram que ser hospitalizados. Eu acho que não, provavelmente, né? Aliás, eu conheço muita gente que tem diabetes que não teve Covid e não teve hospitalização. Perfeito. Mas mesmo assim ele pode ter uma sequela. Quer dizer, ele tem que ficar atento a qualquer mudança de comportamento do organismo e procurar tratamento. Exatamente. Tem que estar sempre com a luz amarela acesa, né? Atenção, né? Porque o diabetes, naturalmente o paciente diabético já tem um sistema imunológico deprimido, que a gente chama, não é? É categórico isso, tanto é que o diabetes, é histórico isso, né? O diabético pegava mais tuberculose antigamente do que o não diabético, justamente porque a imunidade celular do diabético é comprometida. E tem uma outra coisa relacionada à Covid, porque talvez que o diabetes interna mais por Covid do que o não diabético. Às vezes mesmo vacinado, porque nós temos uma substância produzida no nosso organismo que chama interferon. Interferon é um guerreiro contra infecções, né? É como se fosse uma linha de frente aí, como as metralhadoras para metralhar o vírus. E no diabético, o interferon não é produzido a contento frente ao SARS-CoV das linhas de pesquisa que você está olhando hoje. Então, daqui a pouquinho a gente volta, nós vamos voltar a falar de diabetes, vamos ver aí como é que a gente tem que fazer, né, para quem tem diabetes, tem que se proceder para poder controlar esta doença, essa terrível doença que a gente já viu até agora. Daqui a pouquinho. Olá, gente boa, estamos de volta com o Papo Dinâmico. Hoje nós estamos falando de diabetes aqui com o Dr. Jofre Rezende Neto, gastroenterologista, e Dr. Joed Tuma, endocrinologista, falando de diabetes. Então, nós já vimos que diabetes não tem cura, o Dr. Joed aqui já nos desiludiu dessa possibilidade, mas é possível controlar a diabetes. E esse controle é um controle que pode durar para a vida toda, digamos assim, para a vida natural toda, ou a vida natural, ou aquela potencialidade natural que a pessoa tem de viver, reduz mesmo assim com a diabetes? Olha, não sei o se diabetes... você entendeu minha pergunta filosófica aqui. Eu entendi. Expectativa de sobrevida. Exatamente. O paciente diabético, a gente às vezes até em organização, já participei de organização de alguns congressos relacionados a diabetes, é interessante que você às vezes dá prêmios para as pessoas que têm determinado tempo de diabetes e não tem nenhuma complicação. Então, quando fizemos o Brasileiro de Diabetes aqui em Goiânia, em 2003, nós demos prêmios para aquelas pessoas que tinham 30 anos que tinham diagnóstico de diabetes e não tinha uma complicação comprovada com exames, não tinha comprometimento da retina, não tinha comprometimento cardíaco, não tinha comprometimento de nervos periféricos, qualidade de vida boa, fisicamente ativa, aqueles exemplos clássicos do paciente observante, né? Então a gente até dá prêmio para as pessoas que... Mas então é raridade? Raridade você ter um paciente diabético que não tem nenhuma complicação quando ele tem mais de 10 anos de diabetes. Aliás, as complicações do diabetes, eu não quero desanimar ninguém, mas as complicações do diabetes, as macrovasculares, né, acontece, o que é macrovascular? Doença cardíaca coronariana, por exemplo, né, começa às vezes antes do diagnóstico de diabetes. Então, depois que o indivíduo tem o diagnóstico de diabetes, ele desenvolve uma questão chamada disfunção endotelial,
que é a capinha mais interna das artérias do coração dele, fica suscetível a acúmulo de gordura, principalmente de LDL, colesterol, partículas pequenas e densas, acumulam ali igual um grude e começam a entupir as artérias coronárias do coração dele, sabe? Então, realmente, o diabetes é uma doença séria, silenciosa, é o ladrão silencioso da saúde, mas se a pessoa leva a sério o tratamento, e tem várias modalidades de tratamento, desde medicamentos orais, injetáveis, não insulínicos, tratamento insulínico, essas pessoas fazem atividade física e fazem uma dieta adequada, de um modo geral, tem expectativa de vida muito boa, muito parecido com a população normal. Agora, o chutador de balde e o que gosta de meter o pé na jaca, esse geralmente ele se dá mal em relação ao diabetes, que o diabetes cobra muito dessas pessoas. E medicamentos? Como é que está? É possível tratar diabetes com medicamento? Bom, o senhor já falou remédio, exercício físico e dieta, né? Sim, sim, exatamente. Essa é a tríade, né? Uhum. Mas agora, por exemplo, quando eu saí da faculdade, em 1984, você tinha para tratar diabetes, você tinha insulina suína, insulina bovina e uma classe de medicamentos que chamava sulfanilureia. Você tinha o diabinese e o daonil. Só. Se vira nos 30, né? Plagiando aqui alguém, né? Sabe? Então você tinha isso. Hoje nós temos mais de 115 combinações possíveis para tratar o diabetes. Você combina um medicamento oral com outro, dependendo das necessidades do paciente, né? Claro, cada paciente é um universo completamente diferente do outro. E você pode associar tratamentos não insulínicos injetáveis a tratamentos orais. E você pode também, às vezes, quando é necessário, otimização de tratamento, no momento certo, você inicia aquilo que a gente chama de insulinização. Né, pois é, porque a minha pergunta tem no sentido assim, que a medicação da diabetes é uma medicação contínua, né? O fato da pessoa tomar o mesmo comprimido durante muito tempo não poderia causar alguma complicação para ele? O mesmo medicamento? Não há necessidade de periodicamente ele alterar esse medicamento ou não tem isso? Olha, no diabetes nós temos o que chamamos de meta de controle. Então tem as metas da Sociedade Brasileira de Diabetes, que a gente segue muito, né? Uhum. Inclusive a diretriz saiu agora, recente, de 2022. Uhum. Tem as metas da American Diabetes Association, que é da ADA dos Estados Unidos, e do EASD europeu. Né? A gente segue essas três entidades. Qual que é a meta de tratamento de um diabetes? Por exemplo, já tem um diagnóstico de diabetes. Então, qual que é a meta de glicemia dele? Que a glicemia de jejum dele fique ali entre 70 e 130. Né? Que a glicemia pós-alimentar dele não passe de 180 pelo critério da ADA, certo? E não passe de 140 pelo critério da SBD. Então, tem que ter níveis controlados. Para se obter essas metas, o indivíduo, às vezes, precisa de tomar mais de um tipo de medicamento se ele tem muitos anos de diagnóstico de diabetes. E a opção de mudar tratamento, a gente faz mais o seguinte: se ele está bem controlado, de um modo geral, aquele lema vale. Para que mexer em time que está ganhando? Está controladíssimo o diabetes dele. Mas com novos medicamentos surgindo, e a gente sabendo que o que mata mais o diabetes é a doença cardíaca, e medicamentos novos, os estudos mostraram que dá uma proteção cardíaca maior, além de controlar o diabetes, isso a gente chama de efeito pleiotrópico. Okay. O que é um efeito pleiotrópico? É aquele além do que o remédio faz para aquela doença específica. Né? Então ele vai controlar o diabetes com aquele remédio e além disso ele vai proteger o rim e vai proteger o coração dele. Então nós temos duas classes hoje, que são os inibidores de SGLT2 e, como o Dr. Joffre já falou, os agonistas do receptor de GLP-1, que protege o coração e os rins. Então você poderia trocar uma medicação antiga por uma nova para melhorar a proteção cardíaca desse paciente. Perfeito, excelente. O doutor Joffre parece estar inquieto ali, não sei se você quer também entrar nesse assunto. Fica à vontade. Eu tinha uma pergunta para ele, mas por favor. Não, é porque, assim, ó, o doutor explanou muito bem aí o tratamento clínico do diabetes, mas há que se falar daquele paciente de difícil controle. Aquele paciente que tenta usar vários tipos de medicamento, que tem e não consegue mesmo assim controlar a doença. E hoje existe um conceito já de procedimentos metabólicos. O que é isso? A cirurgia bariátrica, durante muito tempo, tem as indicações formais pelo Conselho Federal de Medicina. Antigamente, IMC maior do que 40,
Depois, IMC maior do que 35 com comorbidades. E agora, nós temos uma indicação da chamada cirurgia metabólica para o paciente que tem um IMC maior do que 30, mas que esteja com diabetes descontrolado. Então, quando o tratamento clínico não é eficaz, a gente tem a dizer que existem procedimentos. Eu falei da cirurgia bariátrica, no caso do bypass, mas existem pacientes que podem se beneficiar de outros procedimentos para a perda de peso e que vão ajudar num diabetes de difícil controle. Exato. Como a diabetes causa outros problemas e ela é uma doença que pode evoluir ou involuir, mas enfim, pode causar outros problemas, qual é a periodicidade de acompanhamento? E que tipos de exames são feitos para saber se a pessoa está bem? O senhor falou da insulina, mas tem o problema do colesterol e outros aspectos que tem que ser avaliado, né? Se tem problema de cirrose, que tipos de exames são feitos e com que regularidade? O paciente diabético é protocolar, você acompanhar, se possível, a cada 3 meses. Para o paciente que está num raio, um perímetro, um raio mais próximo de você em termos de quilômetros. Porque a gente tem que colocar no Brasil continental nosso, né? Muitas vezes você atende pacientes de fora, né? Então, e às vezes você estica isso para 4 meses, pelo menos 3 vezes por ano. O paciente diabético, ele tem que ir no oftalmologista. O diabetes tipo 2, ele tem que ir 2 vezes por ano no oftalmologista. Porque, para pesquisar, ver se tem ou não a retinopatia diabética. Então, precisa ir no especialista de vista também. No acompanhamento, nós temos que ver direitinho como é que está a função renal desse diabético. Então, a gente tem exames de urina especializados e de sangue também para ver o status renal desse paciente. Nós temos que saber como é que estão as gorduras no sangue do paciente diabético. Porque o que mais mata o diabético é a doença cardíaca, você tem que saber. E todo paciente diabético, geralmente, ele vem casado a doença vem casada com hipertensão. É a síndrome metabólica. Hipertensão é o pacote, kit combo. É o que a gente fala de o quarteto mortal. Diabetes, obesidade, colesterol, hipertensão. Esteatose. O quarteto mortal. A função hepática deve ser avaliada no paciente diabético. Se você notar alteração importante, a gente manda para o gastroenterologista, né? Então ele tem que ser olhado com muito cuidado, porque é uma doença que atinge todo o corpo. Né? E se a pessoa, doutor Joffre, foi diagnosticada com diabetes e também com cirrose, como é que faz? Bom, a cirrose... Uma cirrose derivada da diabetes. Na verdade, assim, a cirrose ela já é um achado irreversível. Quando se faz o diagnóstico de cirrose, significa que existe comprometimento, morte de tecido hepático. Então, assim, os tratamentos têm que caminhar em conjunto. O paciente com cirrose, ele metaboliza pior algumas drogas. Então, tem que tomar mais cuidado com qual tipo de medicação que ele pode tomar. O paciente cirrótico, ele tem mais propensão a sangramento. O paciente diabético, ele cicatriza pior. Então, na verdade, é um cuidado, um super cuidado a mais que se tem. Porque se tem um quarteto mortal, se for cirrose aí, esse aí tá no capitão. Gente, muito obrigado pela presença, pela colaboração de vocês aqui. Nós que agradecemos, excelente o perfil do programa e agradeço a oportunidade. Doutor Joed, então, obrigado, boa noite. Doutor João, obrigado, boa noite. Boa noite. Obrigado. Eu queria fazer uma pequena pontuação, assim, além de tratar a obesidade, o que o gastroenterologista poderia contribuir aqui num programa de diabetes? E aí é o seguinte, existe dentro da gastroenterologia uma entidade chamada gastroparesia diabética. O que é isso? O estômago do diabético, que já tem alguma complicação, por causa das lesões nos nervos, o estômago não esvazia legal. Então, o paciente diabético, o que tem manifestação de gastroparesia diabética, ele vai evoluir com indigestão, com vômito, e muitas vezes ele acha que isso é por causa de uma gastrite, alguma coisa, mas o diabetes está descontrolado. Aí controla o diabetes, melhora o sintoma gastrointestinal. Ok. Aqueles testezinhos que a gente compra em farmácia, aquilo é eficiente, doutor? É importante para monitoramento, sim. Né? Ele dá uma diferença, às vezes, de 5 a 10% da glicemia que a gente chama de glicemia capilar para a glicemia plasmática, né?
Então, a diferença, mas assim, para acompanhamento é muito bom. Eu já agradeci vocês, estou fazendo mais perguntas, né? Porque o assunto problema. é bom demais. Então tá, muito obrigado, boa noite para vocês. Boa noite, obrigado. E para você que nos acompanhou, nosso abraço, boa noite, até a próxima.